Muito boa noite, vamos chegando. Hoje tem mais uma live. Queria saber se está todo mundo me ouvindo aí perfeitamente, se alguém puder me dar esse feedback. Já vou convidar aqui, né? Já vou chamar aqui o nosso convidado de hoje. Que bom, Milena, que tá dando para ouvir certinho, tá? Obrigada aí pelo feedback. Deixa eu chamar aqui o Dr. Saulo. Bom. Olá, Olá, boa noite, doutor. Muito boa bem-vindo noite. aqui à nossa Tudo bem? live. Nada, agradeço, obrigado pelo convite. Ótimo, muito Estão me ouvindo obrigada. bem? Tá dando um pouquinho de eco. Você não consegue colocar o fone de ouvido? Eu estou sem fone aqui, não consegui encontrar o fone. Ah, tá. Vamos tentar levar assim, então. Tá conseguindo ouvir certinho aí? Tô te ouvindo bem. Ótimo. Então tá, Dudu. Primeiro quero te agradecer muito por você ter aceito esse convite, né? Ter separado esse tempo para estar aqui com a gente. Eu acredito que vai ser um momento muito bom, assim, que vai esclarecer muitas dúvidas. Choveram perguntas, assim, para mim aqui no perfil, né? Eu acredito que hoje vai ser esclarecedor para muitas. E eu queria que você se apresentasse, né, para as pessoas. Eu estou falando aqui do Espírito Santo, tem muitas pessoas que me seguem que são do Nordeste. E eu queria que você se apresentasse, falasse a sua área de atuação, né, a cidade onde você trabalha. Tá bom, então, primeiramente, boa noite. Meu nome é Saulo Luna. Eu sou advogado já há 18 anos. Sou da comarca de Campos dos Goytacazes, onde eu atuo na esfera privada, né, na advocacia privada, particular. Sou também procurador legislativo de carreira da Câmara Municipal de Bom Jesus de Itabapoana, uma cidade vizinha aqui. E desde o início da minha advocacia, eu sempre tive interesse na área de família. Fiz especialização, mas depois que eu passei no concurso, acabei me enveredando para a área pública. Porque lá, eu, né, como procurador, eu atuava mais na área pública, fiz especialização em direito público, direito municipal, mas depois que eu rompi uma sociedade que eu tinha no escritório com dois colegas, eu decidi que meu escritório seria apenas voltado para o direito das famílias, que era uma área em que, desde os bancos da faculdade, desde a época de estágio, eu sempre me identifiquei muito. Então, eu fiz a especialização também em direito das famílias e hoje no meu escritório só praticamente 90% das ações são voltadas ao direito das famílias. E com essa digitalização aí do jurídico, você consegue atender pessoas de fora da cidade ou hoje você se concentra mais só nas pessoas aí mesmo da sua região? Não, não. Eu tenho um escritório físico, né? Mas nós também promovemos atendimentos online, tenho clientes de outros estados, e exatamente por conta disso. E a partir da virtualização dos processos, facilitou a vida de nós advogados, porque a gente não precisa estar fisicamente, né, nos tribunais. Até isso acabou sendo enfatizado em função da pandemia. Muitas audiências são feitas de forma remota, então nós estamos presentes, mas sem estar fisicamente presentes. Muito Então é bom. possível que temos processos em diversos estados. Muito bom. Isso é bom porque muitas pessoas, assim, tiveram muitas dúvidas, né? Então, Uhum. posteriormente, se as pessoas quiserem entrar em contato com você e verificar, né, essa viabilidade aí de estar realmente entrando com o processo, então elas podem chamar você aí no direct, que Sim, existe essa sim, não possibilidade, né? impede, não. A distância hoje não é um empecilho para esse tipo de situação. Muito bom. Então, como a gente colocou lá, né, o tema da live, a gente vai girar bem em torno dos direitos da criança, mas os direitos, assim, enquanto direito familiar mesmo, né? E eu percebi, assim, pelo teor que eu recebi, assim, de perguntas, uma dúvida que paira muito, assim, sobre a maioria das mulheres que entraram em contato lá, é essa questão de pensão alimentícia. No final, a gente vai fazer as perguntas, né? As perguntas que foram selecionadas, as que apareceram mais vezes,
Mas eu acho que essa é uma dúvida muito grande. Além da pensão alimentícia, também essa questão da necessidade e da obrigatoriedade ou não do pai pegar a criança. Então, assim, eu queria que, se você pudesse explicar um pouco como que é feito, né? Foi feita a separação, como eu até falei para você, a importância de trazer esse assunto aqui é porque existe muito tanto o abandono financeiro quanto o abandono afetivo, principalmente nos casos onde a gente está falando de uma criança atípica. Então, assim, a gente sabe que naturalmente os casais se separam muito depois que têm filhos, né? Porque muda muito. E infelizmente a gente tem uma sociedade onde o pai consegue pular fora mais fácil, né? O filho é da mãe, né? Então sempre sobra um pouquinho mais assim para a mulher. Então, nesses casos onde há o abandono aí da família, o casal se separou. E aí, qual que é o primeiro passo que essa mulher deve fazer? Onde que ela deve ir? O que que ela deve procurar esse direito? Qual que é o real direito dela em relação a isso? Então, Jaque, vamos lá. Vamos tentar aqui falar sem cunho técnico, tentar falar um vocabulário que todos possam entender de uma forma Sim, mais fácil. A gente sabe que o direito das famílias, ele lida, eu sempre falo isso, que o apaixonante do direito das famílias é você lidar com a vida diretamente das pessoas, né? E a grande dificuldade, para mim, é sempre conseguir separar o profissional do emocional. Porque às vezes a gente se depara com tanta injustiça que é difícil a gente não se envolver emocionalmente. E eu sou às vezes até falo que eu sou muito bravo em audiência. Esse dia abriu uma caixinha e falaram, esse doutor, você é muito bravo. eu Mas vi eu, lá. na verdade, eu sou muito enfático na busca dos direitos de quem eu estou representando. E quando me deparo com situações que denotam, às vezes, injustiça, principalmente a questão de pensão alimentícia, guarda de criança, é difícil a gente tentar se manter inerte, tentar, às vezes, ouvir. Então, eu acho que o advogado, a atuação do advogado nesse momento, ele tem que ser enfática mesmo, né? E pensão alimentícia é o que mais acontece, né? A gente sempre se depara com essa situação aqui no escritório, após o rompimento do casamento, ou de um estável, a gente, às vezes, alguns pais acreditam que existe ex-filho também, né? E aí, além da ex-esposa, ele acha que existe um ex-filho e segue a vida como se nada tivesse acontecido. E se negam a prestar um auxílio material, né, que é a questão da pensão alimentícia. Então, qual o caminho a ser percorrido? Após o divórcio, né, que se houver a separação, a devida partilha de bens, a representante, né, dos menores deve buscar, através do advogado, através da Defensoria Pública, ingressar com ação em busca de alimentos para o seu filho. Como é que é a fixação desses alimentos? Às vezes uma pergunta muito comum e que acontece aqui no escritório, que é recorrente, inclusive até na internet a gente vê muito isso, as pessoas têm uma falsa crença de que a pensão alimentícia é fixada no percentual de 30% sobre o salário do pai. Na verdade, esse parâmetro não existe. Não é, a lei não diz que tem que ser 30%. Mas, doutor, então como seria fixado esse percentual da pensão alimentícia? A lei nos diz que é feita uma análise através de um binômio, que a gente chama de necessidade e possibilidade. Que é a necessidade que a criança tem de receber aquela pensão e a possibilidade que o pai tem de pagar. Por isso que é comum, às vezes, uma criança receber uma pensão de 10 mil e o outro receber 20% do salário mínimo, 10% do salário mínimo. Porque a possibilidade daquele pai é diferente da outra possibilidade do outro pai. O pai que ganha 10 mil reais tem uma possibilidade maior do que o pai que ganha um salário mínimo. Portanto, não há um valor fixo em relação a esse percentual. Então, o juiz vai analisar a pensão alimentícia de acordo com cada caso. Então, por isso que eu sempre procuro orientar, e eu sempre, nas demandas que a gente busca a fixação de alimentos, eu sempre peço para os clientes, olha, traga todas as despesas que você tem com o filho. Porque uma outra falsa crença que as pessoas têm é que alimentos, pensão alimentícia, se refere apenas a alimentos. Olha, a criança apenas come, ela não estuda, não tem que se tratar da saúde, não tem lazer, não tem nada. Então, a pensão alimentícia é para cobrir exatamente todas essas despesas, não somente os alimentos. Educação, saúde, lazer, vestuário, despesas extraordinárias, como uma viagem. Tudo isso tem que estar incluído dentro do valor da pensão.
E quando a gente faz um acordo de pensão, eu sempre oriento que, além desse valor fixo, que são as despesas ordinárias de uma criança, que seja incluída ali também as despesas referentes a aluguel, eventualmente, que paga a mãe, conta de luz, conta de água, todas as despesas que dizem respeito à criança. Afinal de contas, a criança mora naquela casa. E isso tem que ser demonstrado dentro do processo, porque essa necessidade, nós temos que mostrar ao juiz que a necessidade é de X. Porque se a gente não mostrar, o pai, né, vai mostrar que a possibilidade dele talvez não seja de pagar aquilo tudo e vai conseguir, de repente, um arbitramento de uma pensão com um valor menor. Então, a princípio, a pensão alimentícia seria isso. É baseado no binômio necessidade e possibilidade. Claro que a doutrina, a jurisprudência ainda acrescenta um outro requisito, que seria a proporcionalidade. Lembrando que tem que ser proporcional aos rendimentos, tanto do pai quanto da mãe. É falsa também aquela ideia de que pai e mãe têm que pagar 50% cada um. Isso não é assim que funciona. Cada um tem que pagar na proporção dos seus rendimentos. Se o pai ganha 10, ele vai pagar em cima dos 10. Se a mãe ganha 1.000, ela vai pagar em cima dos 1.000. Não é justo que essa divisão das despesas seja feita 50%. Porque não estaria sendo proporcional aos rendimentos de ambos, entendeu? Então, assim, a princípio é isso. Então, assim, se eu, tipo, sou super bem sucedida e tenho um filho com um rapaz que trabalha de autônomo, que trabalha, sei lá, na padaria do bairro, então, assim, aí eu quero colocar minha filha no inglês, no balé e tal. Então, não adianta eu querer entrar, no caso, com uma ação querendo que ele pague 50% de tudo, que, na verdade, vão pegar os gastos, né, da criança e vai ter também a proporção do que ele pode, né? Exatamente. Vai pagar, ele vai dar a pensão de acordo com os rendimentos dele, né? Ainda que a despesa das crianças tenha um valor maior, mas nós não temos como cobrar dele um valor que ele não recebe. E um outro detalhe, às vezes muitos pais se negam a pagar e diz que está desempregado. Já há entendimentos pacíficos que o desemprego não é fundamento para não pagar pensão. Então, se ele está desempregado, o juiz vai fixar um percentual em cima do salário mínimo. E se ele não pagar, ele vai ser preso. E quando ocorre a prisão, assim, doutor, quem é que paga essa pensão? Compensa para a mãe mandar para a cadeia esse pai que não paga? E aí ela não vai continuar da mesma forma sem receber? Como é que acontece isso? Então, como é que funciona? Eu sempre oriento os clientes que, às vezes eles chegam aqui, doutor, eu não vou entrar com a pensão não, por a ação de pensão alimentícia, porque eu já fiz um acordo verbal com o pai da criança e ele está cumprindo direitinho, está pagando em dia. Ele está pagando, eu falo, tudo bem, está pagando hoje em dia, mas a gente não sabe amanhã. E o acordo verbal, ele só tem valor entre vocês dois. Se ele não pagar, se ele algum mês deixar de pagar, você não vai poder pegar esse acordo e executar na justiça. Você vai perder esse mês. Então, eu sempre oriento, entra com a ação, ainda que vocês estejam de acordo, vem aqui, a gente faz um acordo, leva ao juiz, o juiz homologa aquele. Porque ele vai ter pode ser pacífico, né? Não precisa ser nada litigioso, sim, né? Pode ser pacífico. Pode ser pacífico. A gente entra lá, o juiz homologa, mas pelo menos vai ter uma decisão judicial homologando aquele acordo. E aí, a partir do momento que em um determinado mês, porventura, o pai deixe de pagar, aquele documento é possível a gente entrar na justiça e executar aquele acordo que não foi cumprido. Ou a sentença judicial que fixou aqueles alimentos. E aí que surge a questão da prisão. O senhor perguntou, é interessante que entre com a execução, rapidinho a prisão. Quando há inadimplemento de uma prestação alimentícia, nós temos duas opções, que nós chamamos de dois ritos. Nós podemos entrar com a execução desses alimentos através do rito da prisão e através do rito da penhora, que é através da expropriação de bens. O rito da prisão é uma outra crença, falsa crença que as pessoas acham, a gente só pode entrar pedindo a prisão se estiver devendo 3 meses. Não, não é isso. A gente não pode esperar a criança passar fome depois de 3 meses. A dívida pode ser executada após um dia de débito, de vencimento. Então, o pai está em atraso durante o mês, você já pode entrar com a execução e pedir a prisão. O que ocorre em relação a esses 3 meses é que, por ser o rito da prisão, a lei diz que você só pode cobrar os 3 últimos meses que estão em atraso. Então, se você vai entrar com ação de execução em janeiro, ele está devendo o ano todo para trás. Só que você só vai poder cobrar dezembro, novembro e outubro, através da prisão. Mais os meses que se vencerem no decorrer do processo.
Por que isso? Porque às vezes a mãe pode deixar passar e essa dívida tornar impagável para o pai. E aí ele vai ter que pagar um valor altíssimo para poder sair da prisão. Então é por isso que a lei limita esses 3 meses de vencidos, né? Mais os meses que forem vencendo durante o curso do processo. Então ele vai entrar com a ação pedindo a execução pelo rito da prisão, pedindo esses 3 meses que estão em atraso, mais os meses que forem vencendo. O réu, no caso do pai, é intimado a pagar aquele valor no prazo de 3 dias. Ou então apresentar ao juiz uma justificativa, porque ele não pagou, porque ele não vinha pagando. O que a gente vê na prática é que essa justificativa normalmente não é aceita, porque muitos pais, desemprego não é justificativa plausível. Então, dificilmente o juiz aceita uma justificativa que não seja realmente muito evidente de que o pai estava completamente impossibilitado de pagar. Se ele não apresentar a justificativa ou não pagar, o juiz vai expedir um mandado de prisão. E essa prisão pode ser de 30 a 90 dias. E ele vai ficar preso, tem direito a ter uma cela especial, mas vai ficar preso, em regime fechado. Agora, isso funciona por quê? Porque é um meio, e eu tenho experiência aqui disso, tanto advogando para um lado quanto para o outro. A prisão, ela é um meio de coerção que funciona muito rápido. Porque quando chega lá o mandado de prisão, o cara fica lá um dia, ele bate o desespero, pede família, pede pai, mãe, parente, pega emprestado, e incrivelmente o dinheiro aparece. A verdade é essa, incrivelmente o dinheiro aparece e ele paga. Ou então, porque se ele não, ele pergunta, mas se ele não pagar, a dívida extingue? Não. Ele pode ficar preso de 30 a 90 dias. Mas se ele não pagar, a dívida permanece. E aí, mas aí ele é solto? Ele é solto. Após os 90 dias, ele é solto. E aí ele não pode mais ser preso por esta mesma dívida. Mas se no outro mês, um novo mês que estava fora daquela dívida, ele deixou de pagar, ele pode ser preso de novo. Só não pode ser preso por aquela mesma dívida que ele foi preso, entendeu? Mas essa dívida que não foi paga, nós não poderemos, dentro daquele mesmo processo, continuar a execução, só que através de um outro rito, que é o rito da penhora. Intimado a pagar 15 dias, a bloquear dinheiro na conta dele, bloquear bens, até conseguir satisfazer, né, o crédito alimentar. E agora, depois de 2015 para cá, com o novo Código de Processo Civil, nós temos outras ferramentas que ajudam nessa execução. É possível negativar o nome do pai, é possível pedir bloqueio de parte do salário dele fora do valor que ele paga de pensão, até 50%. Então, vamos supor que ele paga 20% do salário dele de pensão alimentícia, lá é descontado em folha. Mas ele está devendo um valor de execução dos atrasados. Esse valor, a gente pode pedir ao juiz que seja descontado no contra-cheque dele na proporção ali até os 50%. Se ele paga 20% de pensão, pode descontar esses atrasados ali dentro dos 30%, até satisfazer todo o crédito. Então, são outros meios de coerção, fora da prisão, que às vezes têm surtido algum efeito. Então, a gente sempre orienta. Por isso que é importante a fixação de alimentos através do judiciário, para evitar, senão você fica sem poder conseguir cobrar, né, do pai o dever de pagar os alimentos. Entendi. E quando esse cidadão, porque acontece muito também, não sei aí, mas por aqui eu vejo muito, homens que vão fazendo filhos e filhos e filhos e filhos, e no fim, tipo assim, tem 10 crianças para poder pagar uma pensão, e no fim, ou não tem mais rendimento para poder pagar isso. Como que é feito quando há essa alegação, assim, de não estou pagando para esse, porque agora tem esse, tem aquele, tem o outro? Então, às vezes acontece muito isso. O pai, quando ele constitui nova família, e aí tem logo muitos filhos, a primeira coisa que ele faz é ir lá no processo e dizer, olha, tenho outro filho, não posso pagar mais a pensão, ou não posso mais pagar a pensão do valor que eu pagava. E aí pede uma revisão. Acontece que a jurisprudência já tem entendimento de que o simples fato de você constituir nova família e ter outros filhos não é, por si só, suficiente para causar a revisão da pensão, para reduzir a pensão de um filho anterior que você já tinha. Porque isso não é muito fácil, o cara vai fazendo filho, filho, filho e a responsabilidade. Então, assim, porque a Constituição, o Código Civil, estabelece que os pais são responsáveis por sustentar os filhos. É dever do pai. Então, a partir do momento que ele tem essa consciência de que ele está fazendo filho e que ele vai ter que sustentar, então ele que se vire.
Ele que se vira, ele não fez o filho, então ele vai ter que arcar com as consequências. Claro que isso é analisado dentro do caso concreto. O simples fato de constituir nova família e ter outros filhos, por si só, não tem um condão de reduzir a pensão. Isso ele deverá justificar e apresentar de forma cabal, probatória, de que as condições dele hoje não é mais como era antes. Sim. E aí provar, através de despesa, enfim, que isso, e aí isso vai ser analisado cada caso, né, no caso concreto, entendeu? Porque às vezes fez, né, uma porcentagem aqui quando era solteiro, não tinha outra família, e agora, né? Então, Mas assim, a gente né, até acho que sabe que a constituição de nova família, de novos filhos, é natural que as despesas aumentem. Mas o que a jurisprudência diz é que não é simplesmente isso que acontece. Né? Não basta juntar, vou juntar uma nova certidão aqui e acabou. Isso tem que ser apresentada a justificativa plausível de que, de fato, a possibilidade daquele pai de foi reduzida. Né? Porque as necessidades da criança permanecem mesmo. eu acho que Então, isso, a gente sempre tem que pensar nisso também, né? A gente não tá. É porque eu acho que às vezes mistura muito, né? O emocional com o racional. Na verdade, não é a ex, é a criança. Então, tipo assim, não é porque você tem, né, uma nova família que aquela criança parou de ter aquela necessidade, parou de comer, parou de vestir, né? Então, eu acho que tem muito que olhar por esse lado. Mas, infelizmente, eu acho que acaba se misturando muito essa coisa de talvez um relacionamento que não foi muito bem terminado, né? Aí um fica tentando meio que agredir o outro e atacar, os pais não conseguem, às vezes, separar, separar. né? Marido, ex-marido e ex-esposa de pais, né? Os pais, eles vão ser para sempre. Eu sempre falo isso, vocês têm que conseguir separar, tirar essa mágoa do coração e entender que o valor que está sendo fixado, você não está dando esse dinheiro para sua esposa, para sua ex-esposa, na verdade. O dinheiro da pensão é para o seu filho. E uma coisa que eu sempre falo é que a pensão, além de ter essa questão da necessidade, da possibilidade, né, de ser fixada dessa forma, o filho tem que manter o mesmo padrão de vida do pai. Ele não pode ser penalizado porque o casamento acabou, e aí o pai que está lá, que ganha bem, vai continuar lá fazendo as suas viagens, ostentando um padrão de vida elevado, porque ele ganha bem, e o filho que está vivendo com a mãe não poder usufruir desse mesmo padrão. Então o próprio Código Civil estabelece isso também, que além da necessidade, da possibilidade, claro que na medida do possível, esse valor da pensão tem que ser no sentido de que a criança esteja mantendo o mesmo padrão de vida que o pai tinha antes da separação. Entendi. Eu acho que é o justo também, né? Que eu acho que não faz sentido, né? Porque quando a gente está feliz no casamento é uma coisa. Você tem os filhos, você pensa que vai ficar junto para sempre, aí depois que tudo se acaba, eu acho que talvez tenha essa dificuldade das pessoas continuarem mantendo ali, né? E na verdade não faz o menor sentido, porque aí você pensa, você tem uma casa, você recebe seus filhos lá de 15 em 15 dias. Aí o seu filho com aquela nova mulher, aí tem um quarto maravilhoso, tem roupas de marca, não sei o que. Aí o seu filho vem de chinelo, você vai levar no parquinho, a criança tá mal vestida, e a criança frequenta uma escola que não é boa, enquanto o seu tá numa escola boa. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar nisso, né? Que independente do rumo que o relacionamento toma, a criança não tem que pagar por isso, né? Exato, exatamente. A criança não pode ser envolvida nas questões conjugais dos pais, né? Eles têm que tentar saber separar as coisas. Porque lá na frente, e aí a gente vai depois falar dessa questão do abandono afetivo, os reflexos de uma separação, e os psicólogos podem falar melhor do que a gente, para a criança, se isso não for bem administrado, eles podem carregar isso lá na frente, nos futuros relacionamentos deles, podem ter dificuldade de aprendizado. Então, tudo isso acaba influenciando na criança. Por isso a gente sempre fala. Aqui com meus clientes, às vezes, tanto são mulheres, como eu tenho mais clientes de mulher. Mas também dos poucos homens que eu tenho, eu sempre procuro falar dessa forma. Tenta, de alguma forma, tentar separar e não deixar que a criança participe dessas situações. Porque isso, psicologicamente, é péssimo para o desenvolvimento. Principalmente nessa primeira infância, até os 5 anos, onde as crianças estão formando a sua personalidade. Nesse período, é prejudicial demais que as crianças presenciam conflitos familiares de pais, às vezes agressões que podem vir causar uma violência doméstica contra a mulher. Então, tudo isso é prejudicial para o crescimento e desenvolvimento saudável de uma criança. E também a gente já entra também numa outra coisa que também acontece muito, essa questão da alienação parental, né?
Porque muitas vezes também a gente vê esses casos onde teve uma separação, as coisas não ficaram muito bem resolvidas, aí começa, tipo assim, a mãe falar mal do pai para as crianças, né? Às vezes o pai fazer comentários negativos ali, e a criança no meio disso, ela não tá entendendo que são dois adultos magoados e que estão tentando se, né, se atingir, e ela vai, em algum momento ali, ela vai entender que ela não é querida, que talvez o pai foi embora de casa por causa dela, né? O pai falando mal da mãe, até uma certa idade que a gente tem, a mãe é o ser mais precioso e que a gente mais ama, né? Então, você ouvir uma pessoa falando mal. Então, eu acho que a gente tem que pensar também, né, nessa parte, né? Como que vai ficar o psicológico dessa criança no futuro? Como que vai ser o adolescente, o adulto, né? Exato, exatamente. É comprovado já pelos psicólogos que o alienado, né, que é a criança que sofre essa alienação parental da mãe, o que seria essa alienação parental? É exatamente a mãe fazer a mãe ou o pai fazer uma má imagem causando do pai ou da mãe, né? Colocar um contra o outro em relação a isso. Isso acaba prejudicando o filho, o psicológico daquela criança, que às vezes não sabe o que você falou, não está entendendo o que está acontecendo. E isso ele pode acarretar prejuízos de ordem intelectual, inclusive. São crianças que vão ter dificuldade de aprendizado, vão ter dificuldade de se relacionar com outras pessoas, vão ter provavelmente problemas conjugais lá na frente, porque essa questão da alienação parental afeta demais o desenvolvimento da criança. Assim também como a questão do abandono afetivo, né? A ausência paterna, a ausência da mãe ou do pai no estreitamento desses laços quando criança. A Vanessa está falando aqui que é difícil comprovar a alienação. E acho que realmente é um pouco difícil juridicamente mesmo, né? Porque geralmente as coisas acontecem, acho que quando um ou outro não estão perto mesmo, né? Inclusive, eu já vi relatos assim de várias pessoas que a mãe, por exemplo, casa novamente e fica orientando o filho a chamar o padrasto de pai, mesmo que o pai seja totalmente participativo, né? Ela fala que, esse aqui que é o seu novo pai. Então, assim, e é muito difícil realmente, né? Porque a criança chega falando, minha mãe falou que o fulano é meu pai. Juridicamente não tem muito, né, muito valor. A prova disso que realmente é algo difícil. Porque você falou, muitas vezes acontece dentro de quatro paredes, né? Às vezes só estaria a mãe e a criança, ou só o pai e a criança. Então, é difícil provar. É por isso que o estudo psicossocial, dentro de um processo em que há alegação de alienação parental, se mostra bastante importante. Porque somente os profissionais habilitados, o psicólogo, o assistente social, que vão conseguir aferir ali, naquele caso concreto, vão conseguir tirar da criança que ela está sendo vítima de alienação parental. Essa questão é típico de a mãe ou o pai atribuir ao padrasto ou ao madrasto, dizendo que aquele ali é o pai ou a mãe. Isso, de fato, é uma causa que seria, de fato, um exemplo de alienação parental. Apesar de que, aí, às vezes, quando isso acontece de forma natural, quando isso é parte da criança, porque às vezes, isso hoje nós estamos aí já, aceita a questão da parentalidade, da parentalidade socioafetiva, né? De você ser reconhecido, o padrasto pode ter hoje, reconhecer o filho, o seu enteado como filho. Como filho, né? Pode, inclusive colocar o nome dele lá no registro civil. Mas o pai biológico, ele precisa de autorizar isso? Ou é entre padrasto e criança? O pai teria que concordar nesse caso. Mas nesse caso, então, partindo isso de forma natural, não haveria problema, né? O problema é quando a mãe incita isso, para poder exatamente apurrinhar, poder atingir mesmo, né? Pai, poder atingir aquele pai. Aí sim seria um caso de alienação parental. Entendi. E uma coisa também, assim, que eu vejo e ouço muito é essa questão de não pagou a pensão, então não tem direito de ver. Existe alguma coisa que a justiça fale a respeito disso? O pai está com a pensão atrasada, não está conseguindo pagar. Esse direito de conviver com a criança, ele é cessado? Como que é? Então, isso é uma pergunta também muito recorrente aqui. Às vezes as mães chegam revoltadas, ele não está pagando pensão, eu também não vou deixar ele pegar a criança, não vou deixar ele dormir. Não é assim que funciona. Por quê? São situações distintas e independentes. Uma coisa é a pensão alimentícia. Se ele não está pagando a pensão, o caminho correto e adequado é você buscar a justiça para que o juiz fixe aquela pensão. Se já foi fixada e ele não está pagando,
Entra com a execução. Agora, outra questão é o direito de visitação, né, que hoje mais tem chamado, melhor adequadamente, de direito de convivência. Porque é um direito não só do pai, mas principalmente da criança, né, assegurado constitucionalmente, inclusive. Você conviver no seio da família, você conviver com o seu pai. Então, se o pai não está pagando a pensão, a mãe não pode proibir-lo de ver a criança. Ela tem que entrar com ação. Porque, às vezes, é direito não só do pai, mas como também da criança, principalmente. E às vezes tem uma regulamentação, uma convivência que está devidamente regulamentada, né, através de um processo de regulamentação de visita, de convivência. E o pai tem ali os dias adequados para ele cumprir, e a mãe não pode impedi-lo por conta disso. E nos casos assim de quando o pai ele é autônomo, né? Aí a pensão ela é arbitrada lá, sei lá, ele declara que ele recebe 2 salários mínimos por mês, mas a renda é variável. E aí, sei lá, ele vai pagar 30% em cima desse valor. Mas esse valor varia. Como que fica isso? Que, por exemplo, esse mês ele trabalhou super, foi legal, ele teve 3 salários mínimos, aí ele foi lá e depositou 30% em cima de 3. Mas chegou o outro mês, ele só trabalhou porque não teve serviço, foi ruim. Aí ele depositou menos. Como que fica isso aí? Essa mãe pode alegar que ele está depositando a menos? Como que a justiça vê essa parte? Isso, de fato, é um caminho tormentoso. É difícil, às vezes, quando o pai é autônomo, essa é a grande dificuldade, você conseguir provar quanto efetivamente ele ganha. Porque às vezes o pai fala, eu estou trabalhando, faço bico, não ganho mais que um salário mínimo. Então, o ônus da prova cabe a gente, que no caso a mãe vai ter que provar que ele ganha mais. Né? E aí, qual que a gente usa? A gente procura, hoje as redes sociais são grandes aliados nossos, né? Às vezes o pai diz que ganha lá míseros salários, um salário só, mas ostenta uma vida de luxo nas redes sociais, com carro com algumas viagens em restaurantes caros. Então a gente consegue tentar juntar todas essas provas e montar um processo para dizer que a renda que ele alega ganhar não condiz com o padrão de vida que ele ostenta, né? Além disso, a gente pode solicitar ao juiz que seja expedido para que ele apresente a declaração de imposto de renda, para que possa também quebra o sigilo bancário, para que ele possa trazer aos autos coisa de cartão de crédito, boleto de cartão de crédito, extrato de conta, toda a movimentação bancária dele, para que dessa forma a gente consiga mostrar de forma indireta que ele não ganha só aquilo que ele alega. E aí, dessa forma, a gente mostrando ao juiz que ele tem um padrão de vida diferente daquilo que ele está falando, esse valor da pensão vai ser fixado em cima do salário mínimo. Então, assim, um salário, ou 50% do salário mínimo, 2 salários. Então, não importa o mês se ele é autônomo, vamos supor que um mês ele vai ganhar 10, mas outro mês ele vai ganhar 1.000. O valor vai estar fixado em cima do salário mínimo e sobre aquele valor ele vai ter que pagar. Quando acontece, assim, do autônomo aí, ou desempregado, ele é, tipo, bancado por uma outra pessoa. Às vezes acontece, né? Ele tem um filho ali, mas arranja uma companheira que tem uma situação um pouco melhor e que esses gastos aí não estão no nome dele, mas que existe essa ostentação, assim, né? Na rede social, você vai lá, ele tá viajando, ele tá dirigindo um carro bacana e tal, mas que não tem nada, tipo assim, no nome dele, né? Ele casou com uma mulher rica e tem filhos, mas ele só continua fazendo o bico ali, só ganha pouco. Como que é feito isso aí? Se mesmo rastreando, incide alguma coisa? Por exemplo, essa pessoa que está com ele ali, que tem uma situação melhor, ela teria que ajudar de alguma forma? Então, nesse caso, a prova se torna um pouco mais difícil, né? Mas se a gente conseguir provar que há essa ligação, de que ele está tirando as coisas do nome dele, que as despesas, na verdade, ele está passando da conta dele para a conta da nova companheira, é uma prova mais difícil. Mas se conseguir ficar provado, é possível que a gente consiga uma pensão melhor em função disso também. A Milena Se está torna um fazendo pouco mais difícil. uma pergunta que eu não sei. Se o pai não paga pensão em dia e for para a justiça, a atual mulher, a justiça pode pedir o comprovante da atual e a atual ter a obrigação de pagar essa pensão? Por exemplo, se meu marido não pagou a pensão, aí ele está preso. Esse pagamento, ele é voluntário? Por exemplo, se eu quiser tirá-lo de lá, ou ele é involuntário? O juiz pode vir atrás de mim e querer que eu arque com essas despesas? Eu acho que foi mais ou menos essa a pergunta que ela fez. Então, tem que haver uma provocação, né, por parte do
no caso da mãe da criança, tem que provocar um juiz nesse sentido e tentar provar. Existem algumas decisões isoladas nesse sentido, de que, dependendo do regime de casamento do pai, né, com a mãe, é possível que haja uma comunicação dessa dívida. E aí sim tentar provar que há essa participação da nova companheira e assim então conseguir cobrar dela alguma parte sim. Há decisões nesse sentido. Como eu falei, é algo que demanda prova e um pouco mais complicado. Mas é possível. Mas também, assim, eu acho que é importante a gente deixar claro também que eu acho que esses são casos, assim, um pouco atípicos, né? Porque, por exemplo, eu sou uma empresária mega ultra power bem sucedida. Então, tipo assim, é comprovadamente, pelo meu padrão de vida, que pegar um valor lá de R$300 para pagar para essa criança não vai, né? Não é problema. Porque também, tipo assim, se a gente está falando de duas mães, uma mãe, coitada, que tá precisando aqui também, e aquela mãe que tá com o filho lá abandonado, eu acho que não tem decisão, né? Tipo, que essa daqui que não tem, que também tá com o marido preso, como que ela vai arcar com isso, né? A gente está falando de casos assim, onde que existe uma comprovação que essa pessoa realmente tem uma condição superior, sim, né? Isso, são casos atípicos. Às vezes acontece, às vezes, direito das famílias, nenhum caso nunca é igual ao outro. A gente sempre acontece, por isso que é mais até apaixonante, porque sempre aparece coisa que você acha que já viu de tudo, aparece alguma coisa diferente. E aí são esses casos atípicos que a gente tem que trabalhar de forma artesanal para cada caso, né? Construir a defesa do cliente de forma artesanal. Nada aqui é igual. Não tem receita de bolo, né? Não tem receita de bolo. Analisar tudo. Dificilmente não vai funcionar. Porque cada caso é um caso. Né? São questões muito peculiares. Nós estamos lidando com a vida das pessoas. Né? Sim, e cada vida tem a sua particularidade. Sim. E agora a gente vai falar um pouquinho assim, também sobre essa questão da parte afetiva mesmo, né? O pai, ele tem obrigação de conviver com a criança depois que desenrola aí o processo da separação, que ele vai fazer outra família? Juridicamente, ele é obrigado a conviver com essas crianças, né? Ou criança que ele teve em outro relacionamento? Então, isso é uma questão bastante tormentosa, né? Só um minutinho, responde uma pergunta aqui que tá. Se o casal fez um acordo para o pai fazer o pagamento do valor X, né? Foi estipulado um valor fixo. Esse acordo pode ser desfeito se o pai não pode mais pagar aquele valor? Então, a questão da revisão, né? A revisão da pensão. Porque a pensão alimentícia ela é fixada conforme a situação de hoje. Hoje, a realidade, a possibilidade do pai é uma e a necessidade da criança é uma. Amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, essa situação pode se transformar. Essa necessidade dessa criança e a possibilidade do pai podem sofrer alterações. Tanto para mais, quanto para menos. E aí, por isso que a gente fala, às vezes as pessoas falam que é comum dizer que a sentença que concede os alimentos, que fixa os alimentos, ela não transita em julgado. Na verdade, ela transita em julgado. Naquele momento ali, aquela situação não pode mais ser discutida, ela já foi discutida. Acontece que, surgindo o fato novo, que é exatamente essa questão, ou seja, a possibilidade que o pai tinha de pagar, ela sofreu alteração. Perdeu o emprego, talvez, né? Perdeu o emprego, tem outra família. Exatamente. Então, isso aí ele vai ter que provar nos autos, no processo, entrar com a ação revisional de alimentos e mostrar que a possibilidade que ele tinha outrora, que naquele momento, hoje é diferente. E aí, solicitar ao juiz que seja reduzida aquela pensão. E nesse ponto, acontece muito, e às vezes as pessoas perguntam muito aqui, é uma pergunta recorrente no escritório, se o filho maior de 18 anos não precisa pagar mais pensão. Se essa pensão está fixada judicialmente, ele tem que entrar com o processo e pedir a exoneração. Não é automático, né? Não é automático, essa revisão não é automática. Da mesma forma, a revisão, eu passei a ganhar menos, não posso pagar mais. Ele não pode ir lá e depositar menos, né? Não, agora eu vou pagar 10%, não é assim que funciona. Mas aí por exemplo, tem que ser executado aquele valor que está ali no acordo, né? O valor que está lá por escrito. Vamos dizer, eu fiz um acordo de pagar R$500, mas aí eu perdi meu emprego e tal. Eu não posso fazer um cálculo pela minha cabeça ali. Pagar os R$500. Até entrar numa... Exatamente. Até haver uma nova decisão judicial revendo aquele valor. Aí, a partir dessa nova decisão, ele vai poder pagar lá
o novo valor, se ele conseguir assim conseguir. Até então, o valor devido é o que foi fixado primeiro. E isso ele tem que provar. Ele tem que provar no processo que essa possibilidade dele mudou. Que a possibilidade dele reduziu. Entendi. Aí, voltando à pergunta que eu havia feito, essa questão a obrigação da convivência. O que a justiça fala sobre isso, né? O pai é obrigado a conviver com filhos de relacionamentos anteriores, relacionamento que já foi extinto. Isso a gente está falando assim, pagando a pensão, toda a parte financeira estando certa. Ele tem essa obrigação de pegar, de passar o final de semana, de metade das férias? Então, essa questão a questão que envolve afeto é muito tormentosa, né? Porque a gente não pode obrigar um pai a amar, né? Amor é faculdade, né? Mas cuidar já é obrigação. Então a Constituição estabelece que é dever dos pais cuidar. É dever dos pais, tanto do pai quanto da mãe, sustentar, cuidar, dar afeto. A gente não pode obrigar a amar, mas esse cuidado ele precisa ter. Então, assim, a partir do momento que está estabelecida uma convivência, e esse direito é da criança de conviver com o pai, e daí a importância desses laços, né, que é cultivado, que é criado no início da infância, a formação da personalidade, da presença do pai. Porque a gente sabe que uma criança, quando ela nasce, ela não sabe quem é a mãe, né? Ela acha que pertence a uma pessoa só. A partir do primeiro ano, que ela vai entendendo que a mãe é uma outra pessoa. E a figura do pai, naquele momento, é de grande importância, porque é ali que ele vai entender que o pai é um inteiro, que é uma outra pessoa, além da mãe. E nesse período de formação, né, da formação da personalidade das crianças, a presença do pai é fundamental. Então, só que isso é parte de cada um. Amor é uma coisa intrínseca, né? Nós não temos como obrigar o pai a amar. Mas ele tem o dever de cuidar. Então, essa questão da regulamentação de visita, nós não podemos obrigá-lo a cumprir com aquela visitação que foi feita, né, estabelecida. É possível, e aí isso é uma coisa até mais recente, que se há um regime de visitação, de convivência estabelecido judicialmente, e o pai não está cumprindo, é possível que a mãe entre lá, através do advogado, e peça que o juiz execute aquele valor. Né? Execute aquele valor, execute aquela convivência e estipule uma multa para o pai pagar. E aí o pai vai ser obrigado a pagar se ele não cumprir com aquela visitação. Então aí surge que a gente tem eu sempre faço essa pergunta, esse questionamento. Será que vale a pena você impor uma multa ao pai para obrigá-lo a conviver com o seu filho? Será que você vai se sentir segura em o pai chegar lá na sua casa, pegar seu filho contra a vontade dele, sabendo que ele está fazendo aquilo ali só porque doeu no bolso dele? É possível? É possível. Mas fica esse questionamento, né? Muitas vezes não vale a pena, às vezes fazer com que obrigar, acho que a consciência é mais do pai, né? De ele saber que ele está trazendo consequências para o filho. Mas que lá na frente, com certeza, o reflexo do abandono não é só na criança. Claro que é muito maior na criança. Mas com certeza lá na frente, ele vai pesar, vai botar a cabeça no travesseiro, ele vai sentir um remorso, vai sentir um arrependimento. E isso ninguém paga, dinheiro nenhum vai pagar isso. A gente envelhece também, os nossos valores mudam, né? A gente, enquanto é criança, a gente só tem o trabalho. Mas depois que você vê esse filho que você abandonou crescendo e não tendo um vínculo com você, porque o vínculo ele é estabelecido assim na convivência, né? Aí eu acho que aí já não dá mais para voltar atrás, né? Já não dá mais para você cobrar nenhum carinho, nenhum respeito. Então eu acho que a gente precisa pensar muito nisso agora, né? E entender também que só o dinheiro, né, não vai estabelecer nenhum vínculo. Tendo um dinheiro depositado ali todos os meses não vai fazer diferença nenhuma na vida dessa criança, enquanto ter uma pessoa para ela ter como referência, né, para ela entender o que é uma paternidade. Exatamente. A presença do pai é muito importante na vida do filho, né? Como eu falei, essa construção da personalidade da criança. E às vezes muitos pais acham que eu estou pagando a pensão alimentícia, já estou fazendo o meu papel. Mas o papel do pai, isso que ele está fazendo é a questão da assistência material. Mas assistência psicológica, assistência de estar presente e não dar presente. Às vezes os pais confundem, né? Às vezes é melhor não dar o presente do que o estar presente. Às vezes os filhos não querem o presente. Criança,
não sabe o valor das coisas. Às vezes tem aquela história, uma história desse na internet, o pai chegou para o filho e perguntou: olha, meu filho, eu trabalhei o ano inteiro, pode escolher o que você quiser. Estou com bastante dinheiro, pode escolher o que você quiser que eu vou te dar. Eu falei: não, eu quero um dia inteiro com você. Então, às vezes no dia a dia, a gente não consegue entender e verificar a importância da presença de um pai na vida de um filho. Às vezes o filho não quer um presente caro. Às vezes você vai comprar um presente de R$ 1, mas vai sentar para brincar com ele, com certeza isso vai ter muito mais valor de você comprar um presente de R$ 500. Certamente, aquele momento que você sentou com ele ali, ele vai lembrar muito mais lá na frente do que aquele presente de R$ 500 que você deu. Então, só que muitos pais não têm essa consciência, né? E deixa passar isso, deixa passar isso despercebido. Ignora, na verdade. A verdade é que... E também porque eu acho que o problema, acho que assim, dessa questão da separação, é que as prioridades de ambos, eu acho que dão uma mudada, assim, né? E principalmente o homem, eu acho que o homem tem muito essa coisa de conquistar e de ir atrás de uma outra companheira, e muitas vezes a criança ainda é pequena e dá muito trabalho, né? Então, tipo assim, ele vai sair para curtir a vida e deixa a criança para lá. Tipo, se eu levar essa criança comigo, nem toda mulher que tá solteira aí, ela tá disposta, né, a passar um final de semana cuidando de criança. Então, às vezes é muito fácil para esse homem simplesmente não vou pegar porque eu tenho uma namorada e vai ficar ruim e tal, e começar a priorizar uma outra pessoa, né? Só que uma coisa que eu sempre falo aqui, eu até falo isso muito com o meu marido, né? Ele tem 2 filhos do primeiro casamento, e é uma coisa que eu sempre admirei nele. Ele deixava de sair comigo, mas não deixava de pegar os filhos. Se tivesse um programa que não cabia criança, ele não fazia. Então, a gente sempre, na época que namorávamos, que ainda não tínhamos filho, sempre que fosse fazer um passeio que não cabia criança, era no final de semana que ele não estava. Então, assim, ele jamais deixou de cumprir, de ir lá buscar, de ficar com as crianças, por estar comigo. E isso sempre foi uma coisa que eu admirei muito nele. E eu acho importante também, nós mulheres, a gente pensar muito no momento de você se envolver com um homem que tem filhos. Qual que é a postura desse homem com o filho que ele teve em outro relacionamento? Porque amanhã pode ser você a mãe de um filho e separada desse homem, né? E como que vai ser que ele vai tratar, né? Então eu acho que dá pra gente medir bem o caráter aí, né? A forma de cuidar, porque a gente tá falando desde o início. A forma que terminou o relacionamento não tem nada a ver com os filhos que você teve, né? Essas crianças ainda não entendem o que aconteceu, porque que os pais não estão mais juntos e não merecem ficar no meio desse conflito, né? Exatamente, exatamente. Às vezes as pessoas não conseguem separar as coisas, né? E aí, às vezes, isso que você falou é um exemplo muito bom de se o pai não é um pai hoje presente para um filho que ele teve de bons relacionamentos, por que ele vai ser presente na vida do meu filho que eu vou ter com ele futuramente? Então, antes da gente se relacionar com quem já tem filho, a gente tem que procurar saber. Você paga a pensão em dia? Você visita seu filho? Você é presente na vida do seu filho? Que isso demonstra muito, demonstra muito o caráter desse homem, dessa mulher, né? E isso mostra lá na frente o que pode estar te esperando. Sim, sim, porque eu acho que certamente essa coisa de, às vezes é a questão da pensão mesmo. Às vezes atrasar é uma coisa, atrasou o mês, tá? Mas tem pais que simplesmente negligenciam, que acham que é um absurdo, que não querem pagar, que acham que, dá R$ 200 e acha que a ex vai sustentar um outro marido com aquele valor ali. Então, tudo que é referente à criança, ele acha que é um absurdo. Então, a gente acho que tem que pensar muito nisso também, né? Tipo, o quanto que essa pessoa consegue separar o que aconteceu com os filhos que teve, o quanto que ele consegue ser presente, porque eu acho que isso diz muito, assim, do caráter da pessoa, porque, como a gente falou lá no início, é muito fácil, né? Se fosse assim, você sai fazendo filho e, não, agora esse aqui não posso mais, porque agora tem o outro e tal, e essa mulher que se vire, e essa criança não sabe quem é o pai, porque o pai nunca aparece, só sabe porque tem um dinheirinho sendo depositado, e isso a gente sabe que não é interessante para criança nenhuma, né? Então, amanhã ou depois pode ser o nosso filho, passando por isso, né? Crescendo sem ter uma figura paterna. Eu vejo muito isso no dia a dia, né, de trabalho, aqui no escritório, às vezes pais que fazem questão com quantias mínimas de R$ 100, e a gente vê que a pessoa tem condição de dar mais. E eu procuro tentar esclarecer isso, mas você tem que conseguir separar as coisas. A questão do dinheiro não é para sua esposa, para a mãe
do seu filho. O dinheiro é para ele, é para o seu filho. É para ele que ele possa ter o padrão de vida que ele tinha com você antes. Ele não pode ser punido porque um casamento, uma relação estável, se findou. Né? E a gente tenta colocar isso na cabeça de alguns pais, às vezes até de mãe, mas a mágoa que eles trazem pelo fim do relacionamento, né, e não consegue, às vezes, na maioria das vezes, conseguir separar isso. E isso, como a gente falou, isso traz consequências para o filho. Né? Às vezes, em audiências que a gente sai cansados psicologicamente, porque briga em cima de briga de coisas, às vezes, por R$10, R$20. Exatamente, porque você sabe aquela diferença não vai fazer falta nenhuma no bolso daquele pai. Mas, por implicância, às vezes por sentimento de vingança, ele prefere insistir naquilo. Infelizmente, às vezes o judiciário não consegue dar as respostas que nós gostaríamos de receber. Né? Mas a gente busca sempre por essa justiça, né? Para que seja feito justo, não somente em relação à necessidade das crianças, mas às vezes também às possibilidades do pai pagar. Porque às vezes essa questão do abandono afetivo tem uma crescente muito grande na doutrina da jurisprudência de decisões condenando os pais por abandono afetivo. Né? Hoje é possível um filho que se sentiu abandonado pelo pai durante anos. Só um minutinho, tem uma pergunta aqui, antes que suma, ela perguntou, doutor, eu não conheci o meu pai, depois de 23 anos eu o encontrei. Pelo fato de eu já ser maior, eu posso cobrar alguma coisa dele? Então, tem que saber aí se ele sabia que ele tinha uma filha, né? Porque o abandono afetivo é quando o pai tem ciência de que tem um filho, sabe que tem um filho, e de forma voluntária ele abandona o filho, ele deixa de prestar o que constitucionalmente é assegurado, o dever de sustento, deixa de dar o afeto, deixa de ser presente. Então, se ele soubesse, se ele sabia, né, dessa situação, que ele tinha uma filha, e ainda assim ele deixou para lá, o prazo para você entrar com a ação seria de 3 anos depois que você completa a maioridade. Ou seja, 18 anos, você teria 3 anos depois de completado a sua maioridade para poder entrar com a ação. Né? Isso ele sabendo, se ele sabia que ele tinha uma filha. Né? Mas aí isso engloba também a parte financeira? A questão da pensão também. A questão da pensão ela não pode cobrar. O que ela tem que, se ele não há se não houve um reconhecimento, o que ela tem que fazer é entrar com ação de reconhecimento de paternidade. Para que judicialmente ela possa ser reconhecida como filha, né, dessa pessoa. E aí, assim, a partir dali, ela vai ter, provavelmente, lá, não mais direito à pensão, porque ela já é maior, né, já deve ter sua vida estabelecida, mas ela vai ter direitos sucessórios lá na frente. Ótimo. Você vê muitos casos assim, quando é o contrário, quando é a mãe que talvez tenta ir dar uma burlada nos sistemas, tenta dar uma extorquida no pai, porque teve uma situação que aconteceu aqui na cidade, é engraçado porque não aconteceu comigo, né? A moça, ela mentia assim pro pai, né? Ela pegava uma receita médica e mandava para ele, falando que a criança precisava daquele antibiótico, tipo, era um remédio bastante caro, né? E aí o pai prontamente comprava, né, aquela medicação e tal. E depois ela voltava na farmácia e trocava, tipo, por tintura de cabelo, cosméticos. Tipo assim, a criança não estava tomando remédio, né? Essa forma aí era de, né, conseguir um pouco mais de recursos, assim. Existe alguma forma desse pai se respaldar também juridicamente, dessa mãe também ser punida por fazer uma atitude dessa que a gente sabe que não é nem um pouquinho certo, né? Sim, existe. Então, assim, porque assim, a guardiã, a mãe que tem normalmente a guarda da criança, cabe a ela administrar o valor da pensão, né, e fazer o devido uso adequado daquele valor. E ao pai cabe supervisionar a aplicação desses recursos. Então, assim, há uma controvérsia, né, juridicamente falando, se haveria a possibilidade desse pai entrar com uma ação de prestação de contas, né, para que o judiciário obrigue aquela mãe a prestar contas do valor que ele está pagando. Há posicionamentos de ambos lados. Há jurisprudência e doutrina que entende que é possível esse pai entrar com ação de prestação de contas para exigir que a mãe apresente todas as contas pagas. Mas há outro posicionamento que entende que não, porque os alimentos, a prestação alimentícia, ela é presumida que há esse gasto.
A não ser nesses casos específicos, quando há uma coisa assim muito gritante de que a mãe está de fato usando o dinheiro para finalidade diversa, é possível que o pai entre com uma revisão de alimentos ou entre com a ação de prestação de contas e exija dessa mãe que prove que de fato está fazendo um bom uso, né, do dinheiro que é destinado ao filho, né? Então seria mais assim, né? Ou são os casos assim onde as pensões são mais altas, né? Por exemplo, a gente fala de uma pensão de 10 mil Normalmente é reais, isso, né? né? Aí, obviamente, que eu acho que precisa realmente ter, né? Porque uma criança a gente sabe Exatamente. que normalmente assim, ela não vai gastar esse valor todo por mês, né? Aí, com certeza, a Exatamente. mãe. É até humilhante você pedir a prestação de contas de uma pensão alimentícia de R$ 300, É, R$ 200. aí o pai Olha, percebe que aquele valor nem cobre, né, as despesas da criança e exatamente. a mãe precisa complementar. Ou então, nesses casos assim, né, onde há uma suspeita, né, igual uma fraude, que foi uma coisa assim, comprovada mesmo, ele foi na farmácia e conseguiu, inclusive ele pegou no flagra na hora que ela estava fazendo a troca. Pois é, então. É, aí nesses casos, né? Mas salvo isso também, eu sinceramente eu acho que não tem muita necessidade também, né? Uma pessoa paga uma pensão aí em cima de um salário mínimo, que a gente sabe que Nesse infelizmente, caso, né, não há. Eu já tive um não. caso que o pai de fato ganhava muito bem. E como a criança ainda era pequena, ela, se fosse, né, foi fixado o valor que a possibilidade do pai era muito boa. Então, assim, não tinha como a criança gastar tudo aquilo. E aí, um acordo, a mãe, não, a advogada queria o que se fosse fixado aquele valor. Ia dar, sei lá, 7, 8 mil de pensão. Nossa. E aí nós conseguimos naquele momento que as despesas fossem todas pagas, já as despesas da criança. E ela colocando tudo lá no limite. Girou em torno de 3, quase 4 mil. E esse valor restante, que estava dentro da possibilidade do pai de pagar, foi disponibilizado para uma poupança para o filho. Né? Então, era depositado o valor na conta corrente para pagar a despesa e o restante era para uma poupança que o filho só teria direito a movimentar depois dos 18 anos. Então, exatamente para provar, para evitar esse tipo de situação. Porque se desse os 8 mil, ela ia gastar tudo. Né? Porque Certamente. não tinha como gastar 8 mil com uma criança. Por É, que a mais gente, luxo que teria. que a gente também, assim, a gente tem que entender que assim como existem pais que são, né, complicados aí, existem mães também, né, que infelizmente usam, né, do filho para poder tentar atingir o pai, vem com uma coisa que não é real, tem mulheres ainda que acreditam que vão ter filho para viver de pensão, infelizmente ainda tem gente que acontece, que isso acontece, então acho que tem que ter respaldo para os dois lados, né? Há muitos casos, sim. Inclusive, a própria questão da alienação parental é uma moeda de dois lados, né? A questão do abandono afetivo e a questão da alienação parental. Muitos pais alegam que não, numa eventual ação de abandono afetivo, indenização, danos morais pelo abandono afetivo, a principal alegação do pai é que a mãe não deixou ele ver. Não, eu não vi, eu não participei porque a mãe impedia. Então, alega uma exclusão da responsabilidade dele, a alienação parental. Só que não basta ele alegar, ele tem que provar que de fato houve essa alienação, que houve esse impedimento. Na maioria, na grande maioria dos casos, isso é uma mera alegação para tentar excluir, afastar a responsabilidade. Mas há casos, alguns casos que de fato a mãe houve algum impedimento de tentar afastar, de dizer que o pai não existiu, que o pai já morreu, e aí aquele pai acaba se afastando do filho em função disso. Nesses casos, ele vai conseguir ali se isentar dessa responsabilidade do abandono afetivo. Tem uma amiga minha que ela até namorou um rapaz que a mãe foi embora da cidade com uma criança. E, tipo assim, o rapaz não tinha acesso a nada, ele só tinha acesso ao número da conta dela para fazer o depósito da pensão e não sabia onde é que ela estava, ela não respondia a ligação. Ele levou 3 anos para poder encontrá-la. E aí ela já estava morando com outro homem, a criança já estava chamando esse outro homem de pai. E aí que ele foi entrar na justiça, foi um negócio, né? Aí agora ele até conseguiu regulamentar, ele está conseguindo passar os finais de semana com a criança. Mas foi assim, foi bem conturbado e simplesmente assim, eles eram casados e um belo dia ele chegou em casa, ela já não estava mais e foi embora. E ficou tratando com ele tudo por mensagem e é isso, e tipo um transtorno. E assim, é lógico que eu acredito que a incidência de casos é muito maior do pai que abandona mesmo, que não quer, né, saber, que não aparece, que
Mas o outro lado também tem. Tem muitos homens também que são prejudicados nessa convivência aí, porque a mãe tenta de qualquer forma excluir, tenta diminuir o acesso, não dá informação, o pai não consegue falar com as crianças fora da data, né? Tipo, dos quinzenas ali, que geralmente tem muito isso, né? De 15 em 15 dias, passar um final de semana. E fora isso, não tem nenhum acesso. É. Isso, essa questão da convivência, isso é muito. Tem um questionamento muito grande também aqui no escritório em relação a isso. As pessoas confundem muito a questão da guarda com a convivência. Se você fala guarda compartilhada, por exemplo, quando falam guarda compartilhada, as pessoas acham que é exatamente isso aí, vai ficar 15 dias comigo e 15 dias com o pai. Não, na verdade não é isso, né? O que seria essa guarda compartilhada? A guarda compartilhada é quando os pais tomam as decisões relevantes e importantes da vida do filho de forma conjunta. A decisão de colocar na escola X, a decisão de contratar o plano Y, todas essas decisões relevantes da vida do filho serão tomadas em forma conjunta com os pais, independente se há um diálogo entre eles ou não. Diferente quando é a guarda unilateral, né? Que os pais tomam as decisões, quem tem a guarda toma a decisão sozinho e comunica ao outro genitor. E, paralelamente a isso, quando é fixada a guarda, tem que ser também fixado o regime de convivência, que é essa questão da visitação, que pode ser de 15 dias, pode ser finais de semana alternados, de forma que não prejudique o interesse da criança, né? Sempre privilegiando o melhor interesse da criança, né? Esse é sempre o objetivo. E quando há esse termo, por exemplo, no acordo ali, há esse termo de guarda compartilhada, mas a mãe não faz as comunicações, por exemplo, ela tira de uma escola, coloca na outra, muda de cidade, o pai simplesmente não sabe da criança, a menos que seja pela boca da própria criança. Existe algum respaldo legal também para que essa mãe seja obrigada a cumprir esse acordo? Sim, então, o juiz no caso o pai tem que ir até a justiça e comunicar ao juiz que, apesar de ter a guarda compartilhada, a mãe não está fazendo, não está deixando que ele participe. Porque, na verdade, nessa situação, o poder familiar é dividido dos dois. E quando a guarda é compartilhada, as decisões têm que ser necessariamente tomadas em conjunto. Se a mãe ou o pai está fazendo isso de forma unilateral, isso tem que ser levado ao juiz, né, para que isso possa ser fixado, para que a mãe possa, inclusive, cumprir com aquilo que foi devidamente fixado. Porque a guarda compartilhada é íncito dela, é implícito que as decisões são conjuntas. Na verdade, nem mesmo se fosse uma guarda unilateral, ela pode tomar a decisão sozinha, mas ela tem que comunicar. Tem que comunicar. Ela não pode, e tem que ser por ela, né? E através dela. A criança não é, principalmente criança, não tem essa responsabilidade. Né? Não cabe a ela fazer isso. É uma obrigação da mãe ou do pai fazer isso. Ótimo. Doutor, vamos passar aqui para as perguntas, para a gente não se prolongar muito, porque esse assunto é um assunto que dá para ficar a noite toda aqui conversando, né? Tem muita coisa para ser falada, é um assunto bem amplo. A primeira pergunta aqui é: se a criança tiver gastos extras, o pai precisa pagar fora da pensão? Então, normalmente, é o que eu falei inicialmente, a pensão alimentícia ela é fixada num valor fixo, né? O juiz estipula lá o valor e dentro daquele valor ali está embutido todas as despesas. Alimentação, saúde, educação. E é por isso que é tão importante que a gente apresente no momento da propositura da ação todas as despesas daquele filho, seja elas ordinárias e eventualmente despesas extraordinárias. Claro que não dá para a gente conseguir cobrir e abarcar todas as despesas, porque há situações emergenciais. Mas essas situações eventuais, nesses casos, onde a pensão está fixada no valor X, o pai não está obrigado a pagar esse valor que foi eventualmente que esteja por fora, né? A não ser que isso esteja previamente fixado lá no acordo que foi feito. Às vezes você procura, quando a gente vai fazer o acordo, quando é através de acordo, tudo bem, faz lá o acordo da pensão, estipula o valor, 20%, 30%, e, além disso, material escolar, festa de aniversário, todo ano, e deixa estipulado ali, porque, eventualmente, quando acontecer dessas despesas, você está amparado pelo acordo, porque, senão, fica uma coisa muito ampla. Toda eventual despesa,
extraordinária, a mãe ou o pai vai querer cobrar do outro, fora da pensão. E lembrando que os valores que são pagos de forma voluntária pelo pai, além da pensão, eles não podem ser compensados na pensão alimentícia. Se o pai, às vezes eu costumo muito ouvir isso, o pai paga lá a pensão, lá, dá os R$ 500 por mês, aí vai lá e compra um presente que custou 1.000 e quer bater no valor da pensão aos poucos. Não existe isso, não pode. Não existe. A pensão ela não pode ser compensada por nada. Então, o valor ele permanece intacto, ainda que o pai tenha gasto de forma voluntária com qualquer outra coisa. A pensão não é o suficiente, pois eu não consigo trabalhar. E no caso, eu acho que é mais como eu te falei das mães, né, que têm filhos com deficiência, que têm que cuidar dos filhos. Eu posso pedir uma revisão nesse sentido? Pode, pode. Então, é aquilo que eu falei, né? A questão a pensão ela é fixada conforme a realidade do momento. Se naquele momento que foi fixado o valor, a necessidade e a possibilidade daquele momento era uma. Se hoje houve uma alteração na necessidade da criança, pelo fato da mãe não estar podendo trabalhar, e aí para isso terá que pagar uma babá ou alguém para ficar, e aí sim ela poder trabalhar, o custo aumentou. Né? Da mesma forma como a criança que necessita de cuidados especiais. Né? Às vezes uma criança que tem uma deficiência, às vezes precisa de um leite diferenciado, de uma alimentação de repente mais equilibrada, ou de algum aparelho, de um tratamento médico que mais custoso, tudo isso tem que ser colocado na pensão. E esse valor a mais tem que estar incluído, para que a necessidade dessa criança é diferente de uma criança que esteja normal, que não precisa de tratamento médico. Então isso deve ser considerado. Nesse caso, ela deve entrar com uma ação de revisão de alimentos e mostrar que a necessidade dela hoje é maior do que anteriormente foi fixada. O pai não leva a criança para passar o final de semana, pois alega que não tem como cuidar. O que eu posso fazer? Então, é aquilo que a gente já falou, né? A gente não tem como obrigar o pai a conviver, né? E principalmente em casos específicos, assim, quando a criança requer cuidados especiais, quando a criança requer, em relação a, de repente, algum portador de alguma deficiência, assim também com bebezinhos pequenos que estão em fase de amamentação. Então, às vezes, o pai tem que ter uma estrutura para receber aquela criança com cuidados especiais, ou uma criança para amamentar, que tem que ter lá um lugar para reservar os leites, que ele possa dar o leite de 3 em 3 horas. A questão da criança com deficiência, ele tem que ter, de repente, uma casa adaptada. Se ele não tiver essas condições, aí vem a questão da consciência dele fazer. Nós não temos, eu não acho conveniente a gente obrigar o pai a levar uma criança para que essa criança não tenha lá uma estrutura adequada para ela. O que você pode fazer é comunicar ao juiz que ele não está cumprindo com a convivência que foi estabelecida, por não ter essa estrutura. E aí vem aquela questão de aplicar uma multa para que ele possa cumprir, né? Eventualmente, essa multa vai ser revertida. E aí eu acho que a melhor situação também é um acordo entre as partes, né? Eu acho que... Eu sempre procuro falar que é sempre um bom senso, né? O bom senso é a melhor solução, porque no direito das famílias, a partir do momento que a gente entra com uma ação, que a gente tem que entrar com uma ação, todos já são perdedores. Né? Eu sempre costumo falar que não há vencedor numa ação de família. Que a partir do momento que nós estamos ali litigando por direito de família, por direito das crianças... Mas direitos básicos, né? Direitos tão básicos. Todos são perdedores. Então, é muito importante que haja esse bom senso. Né? O diálogo é o principal. Eu sempre procuro falar, gente, tem que ter diálogo para você decidir a vida dos seus filhos. E essa questão é uma. Né? Acho que vale um bom senso, né, de tentar ir se adaptando à realidade da criança. Se eu recebo o BPC, né, o que é o benefício de prestação continuada para crianças, né, com deficiência, o pai pode pedir para diminuir a pensão? Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? A questão, essa redução, só pode haver se houver uma redução na possibilidade dele de pagar. Isso não tem nada a ver com o benefício que a mãe recebe. Até porque também o benefício ele é para criança, né? E a criança, para conseguir receber, tem que estar numa situação bem delicada mesmo. Isso, é independente. É uma prestação paga pelo governo. Ele não influencia na prestação alimentícia dele.
essa pergunta aqui eu acho que a gente até já respondeu, né? A criança especial, ela tem direito a uma pensão maior? Então, é o que eu falei, né? Nesse caso, uma criança que requer cuidados especiais, que requer tratamento médico especializado, o custo dessa criança certamente é diferenciado. Certamente a despesa que essa criança tem é maior do que uma criança em estado normal. Assim como o tratamento de psicólogo, tudo isso tem que ser e deve ser incluído no valor da pensão. Sendo assim, o valor da pensão desse tipo de situação tem que ser valorizado, tem que ser maior. Né? Só que isso tem que estar provado no processo. Né? Eu sempre falo, tem cuidados especiais, requer um leite diferenciado, um tratamento de fisioterapia, traz laudo, receitas, para que deixe demonstrar ao juiz que efetivamente há essa necessidade. Porque não adianta a gente só alegar. Né? O direito, às vezes você tem um bom direito, mas se você não provar, você deixa de ter o direito. Eu não consigo trabalhar fora. Nesse caso, a pensão é só para criança ou eu também teria direito a uma pensão? Eu acho que também é o caso de mãe de criança atípica que não tem como sair para trabalhar. Sendo nesse caso específico, é aquela questão, ele vai ter que provar que a necessidade da criança hoje é maior, porque ela precisa de pagar uma babá para ficar com ela para ela poder trabalhar. Essa é uma situação. Ou, no caso, abdicar, né, de trabalhar para ficar com a criança, né? Ou abdicar de trabalhar para ficar com a criança, exatamente. Isso é uma situação. Porque a pensão para o ex-cônjuge ou ex-companheira normalmente uma pensão com prazo determinado, em casos específicos, de acordo com o caso concreto. E às vezes uma mulher nunca trabalhou, deixou de trabalhar por conta do marido, que nunca deixou ela trabalhar, ou sempre incentivou ela a ficar em casa. E aí, de repente, ela se vê sozinha, com filho, separada, sem ter uma renda própria, e porque sempre dependeu do marido. Nesse caso, há a possibilidade de ela entrar com uma ação, pedir uma pensão para ela, mas, dependendo da idade, se ainda for uma jovem, com condições de trabalhar, ela tem chance de conseguir uma pensão por prazo determinado, aí, de 6 meses, um ano, até que ela possa se restabelecer e se conseguir se inserir no mercado de trabalho. Mas acho que é importante também a gente falar que isso também vai de encontro com a possibilidade desse pai, né? Sim, claro. Tudo de acordo com a possibilidade do pai pagar. Se ele não tiver condição, ela infelizmente não vai conseguir, porque o principal é para a criança. Né? Essa daqui também a gente já respondeu, que é quanto tempo de atraso da pensão eu posso pedir a prisão? Na verdade, a gente não pede a prisão, né? Você faz a execução e é o juiz que no caso, determina, né? Você executa, né, aquela pensão que está atrasada pelo rito da prisão. Na verdade, ele vai ser intimado, você pode cobrar, basta um mês de atraso, e você vai cobrar os 3 últimos meses, e aí ele vai ser intimado para poder pagar em 3 dias. Se ele assim não fizer e não apresentar nenhuma justificativa plausível para isso, para ele não ter pago, o juiz vai decretar a prisão, que pode ser de 30 a 90 dias. Após o prazo, ele é solto e, se ele não pagou, a dívida permanece. E aí pode ser cobrado através de outro rito, que é através da pegada, bloquear dinheiro na conta dele, enfim. Teve uma moça que perguntou que com quantos anos o INSS concede o BPC para criança com hidrocefalia? Então, essa informação eu não milito na área previdenciária, mas, pelo que eu sei, é que esse benefício ele vai concedido para todas as crianças que comprovadamente possuem alguma deficiência, independente da idade. Existem outros requisitos lá em relação à renda per capita familiar, mas em relação à idade, não há limite mínimo, né? Basta que seja comprovado que a criança tem algum problema, alguma deficiência. Eu dei uma pesquisada também o impeditivo maior mesmo é a questão de renda, porque geralmente para pessoas de... Mas tem que um quarto do salário mínimo por pessoa. É miserabilidade mesmo. Então, tipo assim, qualquer renda que você tiver de um salário mínimo e tiver pouca gente em casa, é meio difícil de conseguir. Mas para quem se enquadra nesse perfil aí, não importa a idade, né? Tendo o laudo que fala o nome da criança. A última pergunta aqui, também a gente já falou a respeito, né?
Se eu ver o pai adquirir um bem, tipo um carro, eu posso pedir uma revisão da pensão? E aí, a revisão da pensão, ela é em cima do que a criança está precisando naquele momento? Eu preciso provar que eu realmente estou precisando de mais dinheiro? Ou só o simples fato de eu ver que, o pai me paga R$ 500, pô, mas ele comprou um carro, então, pô, será que ele pode dar mais um pouquinho? Ou eu posso fazer esse pedido? Como é que é? É possível, então. A questão é esse binômio, né? A necessidade e a possibilidade. O que for alterado. Às vezes a necessidade não alterou, mas o padrão de vida do pai subiu. Então esse padrão tem que ser estendido aos filhos. Então a possibilidade do pai, que comprou esse carro novo, o que ostenta lá uma vida de viagens em redes sociais, isso pode ser levado ao judiciário para que seja demonstrado que a possibilidade daquele pai foi alterada, que hoje ele tem condição de pagar mais. Essa semana mesmo eu fiz um caso específico em relação a isso. Como se foi arbitrado alimentos provisórios em 20% do salário do pai, que trabalha embarcado, que ganha bem, e a gente estava buscando mais, 22%, 23%. E aí o pai chorou miserabilidade, dizendo que teve que apoiar a separação, teve que pagar aluguel e tal, enfim. Mas aí nas redes sociais, aí nesse momento a gente tem que dar um de investigador, nós conseguimos provar lá que nos últimos 3 embarques ele viajou, fez grandes viagens em 2 desses desembarques. Foi viagem para o sul, outro para o nordeste, passando os dias, ostentando em restaurantes caros. Tiramos print de tudo isso, jogamos no processo e colocamos, poxa, se ele não tem condição, como que ele não tem condição de pagar aí mais 2%, se ele ostenta um padrão de vida que dentro de 3 desembarques, em 2 ele viaja dessa forma? E o juiz conseguimu rever aquela decisão e conseguiu lá, em função disso, o que a gente chama aí, a gente utiliza a teoria da aparência. Ou seja, o pai, ele vende uma realidade que na verdade não é. Que ele ostenta um padrão de vida, só que no processo ele chora miséria. Então, a gente conseguindo fazer essa prova, é possível que a gente consiga alterar o valor dessa pensão. Entendi. Mas aí precisa também ter essa prova que realmente a pessoa está Tem mesmo. que ter essa prova. Um golzinho financiado ali em 60 parcelas não vai entrar como É, melhora de patrimônio. Mas realmente acho que tem isso, né? A gente está falando o tempo todo aqui disso, de pessoas que quando estão casados é tudo para os filhos, né? Depois que separa, tchau, vou viver minha vida e a mãe que luxe, né? Então, para evitar esse tipo. Bom, a gente já está aqui a 1h20, né, doutor? Acho que vamos encerrar, porque já falamos muito. Mais uma vez eu quero te agradecer. Essa live foi assim, perfeita. Eu acho que teria coisa para a gente falar aqui até amanhã de manhã. É um assunto muito pertinente. Você com certeza esclareceu muito aqui as dúvidas. Com certeza. Eu vou deixar salva essa live lá no YouTube também, porque eu acho muito importante também tudo que a gente foi falado aqui, né? Para as pessoas consultarem, tirarem dúvidas e agradecer muito a sua participação aqui, por ter aceito o nosso convite. Com certeza agregou demais aqui para a gente hoje. Que bom, que bom. Eu me coloco à disposição, agradeço o seu convite. Foi um prazer participar, poder dirimir algumas eventuais dúvidas. Outras que ficaram, que a gente aqui não conseguiu resolver. Pode passar para a Jaque, ou então ir lá entrar no meu Instagram. E aí eu também estou sempre compartilhando vídeo, postagem acerca do direito das famílias. E estou sempre à disposição. A gente pode, de repente, uma outra oportunidade, fazer uma outra live com outros temas. Sim. O tema é extenso. Isso, com certeza. Eu deixo o convite em aberto, tá? Vamos marcar, sim, mais um momento aqui, que eu acho que 1 hora é muito pouco para a gente debater sobre isso. Foi um prazerzão falar com você. E vocês que estão aqui, né, no meu Instagram, se estão com alguma dúvida, eu vou salvar lá no YouTube, vou marcar novamente o @ do Dr. Saulo. E vocês podem procurá-lo, né? Quem também é de outro estado, a gente falou no início, né? Talvez alguém não estava aqui ainda. Se você é de outro estado, você está precisando de fazer uma consulta jurídica, você precisa de entrar com um processo, pode chamá-lo através do direct, que ele consegue ajudar também, não precisa ser da cidade dele, que ele consegue esclarecer e consegue te representar também, né, doutor, em algum eventual processo. Sim, é o que a gente falou hoje, com o processo eletrônico, é possível a gente estar presente sem que seja fisicamente, né? Nós estamos aí, temos alguns clientes em outros estados, e o fato de não estarmos lá não impede que a gente possa estar atuando e contribuindo de alguma forma para a solução dos problemas. Muito bom. Bom, eu agradeço a sua presença, agradeço o seu convite e me coloco à disposição para de novo a gente poder estar aí compartilhando conhecimento.
tá bom? Com certeza, vamos marcar. Muito obrigada a vocês que participaram, tá? Vamos deixar salvo lá no YouTube, acho que a partir de amanhã já vai estar lá, mas eu deixo o link aqui para vocês. Doutor, muito obrigada, tá? Mais uma vez, uma ótima noite para você. Até logo, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.